Aula de Administração Pública, título: Governança, Transparência e Accountability. Olá, concurseira, olá, concurseiro. Vamos trabalhar nessa aula dois aspectos importantes da governança: os conceitos de transparência e o conceito de accountability. Vamos começar conversando sobre o conceito de transparência. Então vamos ver aqui o tema. Veja bem lá, ó. O que é transparência? Transparência é o desejo e a ação governamental de divulgar para partes interessadas e para a população em geral todas as informações de seus atos e decisões. O que tem de importante aqui é que o que caracteriza a transparência é o desejo e a colocação em prática da ação governamental de divulgar. Então, o governo que pratica a transparência, na sua essência, ele não divulga porque é obrigado. Ele divulga porque ele entende que isso faz parte do processo democrático de relação entre a estrutura governamental e a população em geral. E essa transparência, ela está ligada à ideia de governança. Bom, um aspecto importante é que a transparência, na visão atual, ela está muito ligada à lei de responsabilidade fiscal. Quando se estuda a lei da responsabilidade fiscal, você verifica que os artigos 48, 48A e 49 trabalham a ideia de transparência como um instrumento importante no processo de gestão fiscal. Eles colocam nesta lei que os instrumentos de transparência na gestão fiscal devem ser amplamente divulgados e disponibilizados, inclusive em meio eletrônico de acesso ao público. O que deve ser divulgado? Os planos, os orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Então, observe que a transparência, nesta visão, fica bem objetiva, porque quando eu divulgo planos, orçamentos, diretrizes orçamentárias, etc., eu estou divulgando documentos oficiais e documentos que têm com bastante clareza o que foi feito, quanto foi gasto, quanto estava orçado, como é que rolou aí a execução orçamentária, qual é o parecer final da gestão fiscal sobre isso. Então, esse conjunto de informações, isto sim é transparência, porque é possível, então, que esse cidadão consiga ter uma noção geral. Tem uma questão que caiu em concurso, tratando desse assunto, que diz uma outra coisa. É importante que esses documentos sejam traduzidos, entre aspas, numa linguagem que a população entenda. Porque, às vezes, a transparência não ocorre porque esses documentos são disponibilizados com uma linguagem muito sofisticada. Então, daí não está havendo transparência. Na verdade, tem um faz de conta. Enche isso aí, se você entender, entendeu. Não entendeu, azar é teu. Então, perceba que, além de divulgar, aqui não está colocado isso, você tem que colocar aí no teu material de estudo, a transparência, ela tem que falar uma linguagem que seja entendida pela população. Vamos para frente aqui com transparência. A lei de responsabilidade fiscal estabelece ainda, nos mesmos artigos, que a transparência deve ser buscada através do incentivo à participação popular, a disponibilização de informações em tempo real, a disponibilização de acesso das informações a qualquer pessoa física e jurídica e também em todos os poderes públicos e em todos os níveis de governo. Accountability. Accountability, primeira coisa, é um vocábulo em inglês. Ele, se traduzido, seria prestação de contas e responsabilização. Bom,
Eu estou percebendo nos últimos concursos que a palavra accountability está começando a ser colocada em segundo plano. Está se usando muito mais prestação de contas e responsabilização. Então pode acontecer que numa determinada questão apareça a descrição daquilo que você estuda como accountability e não apareça a palavra accountability. Apareça a prestação de contas e responsabilização. Já vi isso em 2 ou 3 questões recentes. Então fique alerta para esse aspecto. Mas como aqui, neste contexto, nós estamos colocando a accountability dentro do título do tema, e isso aqui foi tirado de vários concursos recentes também, então nós estamos numa fase de transição, tanto pode aparecer accountability como pode aparecer prestação de contas e responsabilização. Então vamos tocar aqui primeiro essa visão da ideia de accountability. Bem, accountability então é um vocábulo em inglês que significa o quê? A obrigação de integrantes de um órgão administrativo ou de um órgão representativo de prestar contas. A quem? As instâncias controladoras que esse órgão se reporta ou a seus representados, utilizando para isso as melhores práticas contábeis e de auditoria. Então, esse é o conceito de accountability. Bem, o conceito de transparência e de accountability está muito ligado ao modelo de gestão de resultados. Lembre que gestão de resultados, como está colocado aqui na linha seguinte, é um conceito que surge com a nova gestão pública, com a gestão pública com foco gerencial. Por quê? Porque gestão de resultados trabalha na busca da eficácia. Então, o processo é importante, mas é colocado atrás do conceito de atingir o objetivo. E aí surge, então, o conceito de gestão de resultados, ok? Muito bem. No modelo de gestão de resultados, então, que é a principal proposta da nova gestão pública, o foco está onde? Está no uso eficaz da informação, no estabelecimento de indicadores de desempenho e também na preocupação constante com o monitoramento e a avaliação do efeito dos serviços e políticas públicas, visando o aumento da eficiência, da efetividade e do accountability, que, como eu falei, é responsabilização e prestação de contas. Então, o que você percebe aqui? Que as questões sobre transparência e accountability trabalham a ideia da lei de responsabilidade fiscal, trabalha essa visão do modelo de gestão de resultados e está associado, sim, à nova gestão pública. É um assunto que, a governança, de uma forma geral, é um assunto que chega aqui nos últimos anos. Anteriormente, nós não falávamos disso e, principalmente, isso não era cobrado em concurso. Agora é. Governança agora é um assunto muito provável em qualquer concurso que você faça e lá tenha a administração pública. Ok? Vamos para frente? Bem, um outro aspecto importante para você dar uma pesquisada é no artigo 70 da Constituição Federal. O que ele diz? Ele diz o seguinte, ó, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta alguém assuma obrigações de natureza pecuniária. Ou seja, simplificando tudo isso aqui, significa que qualquer instituição pública ou privada, ou qualquer agente público que tenha algum tipo de convênio, contrato, prestação de serviços para um órgão público e que, portanto, utilize esses valores oriundos dessa fonte, tem que prestar contas, ou seja, tem que praticar a transparência, tem que praticar o conceito de accountability. Artigo 70, Constituição Federal, 1988. Observe que aqui, como é lá de 1988, o texto
está bem claro, mas não se fala nem em governança, nem em transparência, nem em accountability. Mas esse artigo é citado nessas questões, ok? Vamos para frente. A prestação de contas, portanto, é um valor democrático resultante do quê? Da delegação de poder da soberania popular a todo agente público com vínculo direto e permanente ou com vínculo indireto e não permanente, que são esses terceirizados que executam atividades que são subsidiadas ou são remuneradas pelo dinheiro público. A prestação de contas na administração pública ocorre no julgamento das contas dos administradores por quem? Pelos tribunais de contas, nas contas do presidente da República, portanto as contas de governo, nas descentralizações de recursos de um ente para outro e nas ações em parceria no contexto federativo, nos convênios e em outros instrumentos similares. Ou seja, a accountability, a prestação de contas, é uma regra geral dentro do modelo de administração pública que está vigorando atualmente e, consequentemente, vai ser cobrado em praticamente todos os concursos que se venha a fazer. Ok? Tranquilo? Vamos para frente. Qual é a finalidade da prestação de contas? Uma pergunta possível. Afinal, por que a gente faz prestação de contas? Está aqui, ó. A finalidade de prestar contas é demonstrar à autoridade delegante, né, quem liberou aquele valor, que liberou a delegação, que os objetivos propostos foram cumpridos e que esses processos guardaram adequação com o quê? Com as regras e princípios estabelecidos. Tranquilo? Bem, voltando ao conceito de Estado democrático, nós podemos ter esta leitura aqui, ó. Por outro lado, o Estado democrático exige o quê? Exige o procedimento de prestação de contas como mecanismo de informação ao povo, que é o titular do poder, do cumprimento dos objetivos pactuados nos programas de governo, que são vinculados aí ao orçamento, e de responsabilização dos acertos e dos erros dentro do contexto da accountability. Tranquilo? Beleza? Olha, leia e releia esse material, dê uma boa refletida, dê uma pesquisada nas questões de concurso, que não tem como você se dar mal numa prova de concurso com essa visão ampla que você precisa ter sobre governança, transparência e accountability. Ok? Muito bem. Um outro aspecto importante que tem sido cobrado em termos principalmente de governança e transparência é o que é conhecido como governo eletrônico, tá? Às vezes aparece aqui na abreviatura IGOV, tá? E o que é o governo eletrônico? Observe aqui, ó. Governo eletrônico é um sistema, tá? Então ele é um projeto completo de utilização da tecnologia para a administração pública. Está aqui, ó, sistema de grande abrangência, utilizado na administração pública e que pode ser entendido como um conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração pública. Tranquilo? Veja como é que ESAF, né? ESAF é Escola Superior de Administração Fazendária, que organiza concursos, principalmente da Receita Federal e do Banco Central, mencionou esse assunto em 2015 numa prova de concurso. Diz lá a ESAF, começou a ganhar visibilidade no final da década de 1990 e nos últimos anos vem crescendo de forma acelerada em vários órgãos de governo. Aí perguntava o que era e, lógico, a resposta é governo eletrônico, tá? Então nós estamos falando aqui desse assunto aqui. Então, governo eletrônico começou a ganhar visibilidade no final da década de 1990 e nos últimos anos vem crescendo de forma acelerada em vários órgãos de governo. Tranquilo?
O governo eletrônico é resultado do quê? Da evolução das TICs. Olha, eu imagino que você já saiba o que é TIC, mas eu, em sala de aula, encontro ainda muitos alunos, muitos concurseiros, que não sabem o que é TIC. E você veja que o TIC aqui aparece sem dizer o que é. TIC é a visão mais moderna do uso da tecnologia. Você conhece certamente isso, você conhece TI, né? Tecnologia da Informação. Quando nós falamos TIC, nós estamos falando de tecnologia da informação e da comunicação. Por quê? Porque atualmente existe uma junção entre a tecnologia da informática com a tecnologia da comunicação. Hoje, e essa tendência aí vai cada vez se aprofundar mais, nós, por exemplo, não temos mais o celular para falar com pessoas. O celular é um mini computador que usa TIC. Ele usa tanto recursos de informática como os recursos de comunicação. Então, dizer TI já está superado. TI é algo de uma década, 2 décadas atrás. Hoje é TICs, tá? Então, TICs, TIC, é tecnologia da informação e da comunicação. Tranquilo? Então, o que nós estamos falando aqui? Que o governo eletrônico é resultado da evolução da tecnologia da informática, da informação e da comunicação e da sua utilização no ambiente público. Procura construir o quê? Procura construir um elo entre o operacional e o estratégico e é um instrumento para melhorar os serviços públicos. Essa frase, um elo entre operacional e estratégico, o que a gente consegue entender aí? A ideia é assim, toda vez que você encontrar a palavra operacional num texto de administração, significa coisas de curto prazo, coisas para resultado imediato. Quando você encontra a palavra estratégico, significa coisas, ações, decisões para longo prazo. O que está se dizendo aqui é que o governo eletrônico ele faz um elo entre informações que são utilizadas imediatamente e informações de longo prazo, ou seja, informações sobre tendências, tá? Então, essa ideia de elo entre operacional e estratégico significa isso. Operacional, informações, coisas, relatórios, planilhas atuais que vão resultar no quê? Vai resultar num reflexo no longo prazo, ou seja, um reflexo no ambiente estratégico. Ok? Bem, outra conceituação de governo eletrônico é um conjunto de processos mediados pela tecnologia que busca melhorar a relação entre cidadãos e governo. Muito boa essa conceituação aqui, tá vendo? Conjunto de processos mediados pela tecnologia que busca melhorar a relação entre cidadãos e governo. Veja, melhorar não significa que seja uma solução definitiva, mas sim é muito tranquilizador para qualquer um de nós, em qualquer ambiente de negócios ou de relacionamento com o Estado, conseguirmos contato rápido e termos as informações que nós precisamos com rapidez. Então, a tecnologia permite isso. Você, no final de semana, pode entrar lá no ambiente lá da Receita Federal e obter informações, no ambiente do INSS, em vários outros ambientes, e isso, então, significa o quê? Significa essa ideia de sistema, de processo, que é representado pelo que nós usamos chamar de governo eletrônico, ok? Aqui na sequência tem mais um texto do ESAF. Veja como o ESAF aborda isso. Aqui nessa situação aqui, ó, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma abordagem de 2015, certo? E aqui na frase final, no parágrafo final desse slide, nós já estamos falando de ESAF 2016. Então, essa informação inicial aqui foi tirada de um texto de prova de 2015 e veja que o de 2016 continua usando a mesma linguagem. Ó,
O uso de ferramentas do governo eletrônico para a realização de atendimentos remotos visa simplificar e racionalizar o acesso a determinados serviços públicos, evitando deslocamentos do cidadão e melhorando, adequando melhor a oferta dos serviços prestados. Então, observe que a ideia da resposta certa sobre governo eletrônico, ela tem 3 frentes. Primeira frente, essa união do operacional com o estratégico. Segunda frente, a rapidez, o pronto atendimento, a pronta resposta a uma dúvida ou uma informação que o cidadão precise. E a terceira, ela traz uma perspectiva que é muito própria aqui do Brasil. Distantes quilômetros, milhares de quilômetros de uma determinada informação, o cidadão, então, através de atendimento remoto, ou seja, de atendimento à distância, consegue essa informação. Coisa que até algum tempo atrás era impossível, porque nós não tínhamos essa estrutura. É lógico que esse atendimento remoto ainda está longe de chegar à perfeição, por quê? Porque nós temos aí 50%, 60% dos municípios que têm acesso à internet. Mas 50% ou 60% dos municípios já é uma quantidade imensa de brasileiros e brasileiras que têm acesso a essas informações. Então, governo eletrônico entra no pacote de questões prováveis sobre transparência e accountability. Ok? Bom, vamos aqui fazer então um resumo dessas ações do governo eletrônico para que a gente possa entender. As ações do governo eletrônico visam o quê? Permitir maior participação do cidadão, visando o fortalecimento da cidadania. Lembrando que cidadania significa direitos do cidadão, direitos do integrante da população. Quando eu falo em fortalecimento da cidadania, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo fortalecimento do uso desses cidadãos, desse direito que eles têm de participar do processo de administração, emitindo suas opiniões, ok? Na sequência, oferecer serviços e informações online. Tranquilo isso aqui, né? Facilitar ações que contribuam para o aumento da transparência na administração pública. Desburocratizar, facilitar e expandir as formas de comunicação com os cidadãos, com a sociedade em geral, com e entre órgãos públicos e governos, visando sempre o quê? A melhoria da governança. Perceberam como o governo eletrônico está bem amarrado com transparência e com governança? E você vai ver que a accountability aparece embaixo. Aumentar a eficiência com a consequente redução de custos, lembrando que eficiência é o uso racional dos recursos, melhorar o grau de eficácia das ações governamentais e, para encerrar, veja aqui, promover o accountability governamental. Então, esse resumo aqui, e é o slide final da parte da teoria, sintetiza essa aula. Se você estiver próximo de um concurso e não tiver muito tempo, leia esse slide aqui que você tem um resumo total sobre as ações do governo eletrônico e a sua integração com os conceitos de transparência e accountability. Fechamos? Vamos ver agora alguns exercícios, algumas questões de prova, para você entender como é que isso aí aparece. Então veja aqui, na esfera da gestão pública, a participação da sociedade é um princípio constitucional que proporciona a interação do Estado com a sociedade. Bem, essa frase aqui é uma frase que você tem que colocar no teu material de estudo também. Na esfera da gestão pública, a participação da sociedade é um princípio constitucional que proporciona a interação do Estado com a sociedade. Significa que a nossa Constituição Federal incentiva a participação da sociedade no processo de gestão pública, ok? Bem, aí vem a questão.
Quanto à efetivação desse princípio na administração pública, há várias teses, né? Tem várias leituras, uma das quais defende a ideia de que a participação da sociedade na administração pública, correta alternativa D, olha aqui, ó, a participação da sociedade na administração pública é um instrumento importante para a transparência da gestão pública. Tranquilo? A participação ela ocorre nas duas mãos, ou recebendo informações, ou tendo canais para se comunicar com as pessoas que integram a administração pública de um determinado período. Ok? Vamos ver uma outra questão agora. Fala do controle social. O controle social, que é uma forma de participação social, é uma forma de controle caracterizada, correta afirmativa E, caracterizada pela participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública. Lembrando sempre que essa parte das questões é fundamental para você montar teu material de estudo. Toda vez que você pega um enunciado, coloca a alternativa correta e monta a frase, você tem uma informação que é mais importante do que eventualmente você encontra num livro ou numa apostila, porque você está falando diretamente com a linguagem dos organizadores de questões. Então, essa junção leva ao que eu tenho aqui nessa aula, lá que eu fiz citações do ESAF de 2015 e de 2016, e como é que eu cheguei àquele texto? Juntando uma parte do enunciado com a alternativa correta. Pratique isso em todo o teu trabalho aí de preparação de todas as disciplinas que caem em concurso. Essa é uma forma muito inteligente e direta de você absorver a linguagem que essas pessoas que montam questões, esses professores que montam questões, costumam falar. Tranquilo? Vamos para frente? Vamos ver mais uma aqui, ó. Governos em todo o mundo utilizam as tecnologias da informação e comunicação. Veja aqui, ó, aqui deram uma colher de chá. Colocaram tecnologias da informação e comunicação e colocaram a abreviatura TIC. Mas eu estou dizendo para vocês que já tem muitas questões que só fala TIC. Em especial a internet para serviços de transações, disponibilização de informações, entre outras aplicações. No Brasil já existem experiências em todos os níveis de governo no uso das TICs. Para quê? Para melhorar o acesso às informações públicas. No que se refere ao assunto tratado, né, nesse primeiro parágrafo, é correto afirmar que, na utilização das TIC, o principal desafio para alcançar a combinação ideal dos princípios de eficiência, transparência e accountability consiste em, correta alternativa E, construir indicadores de transparência da gestão pública e transformar essas informações em quê? Em medidas compreensíveis para o cidadão. Olha, o aspecto ligado à transparência, à accountability, tem esse detalhe que ainda precisa ser aperfeiçoado no Brasil, por isso que essa alternativa está correta. A linguagem dos sites, dos portais, de alguns órgãos públicos é muito técnica. Os relatórios, então, nem se fala, vem aquelas planilhas cheias de números que a gente não entende nada. Então, aí não há transparência, não há accountability. Por quê? Porque, e é isso que fala aqui a alternativa E, não está ocorrendo o quê? Uma linguagem que o cidadão médio compreenda. Ainda está num nível complicado. E aqui está se dizendo o quê? Construir indicadores de transparência da gestão pública e transformar essas informações em medidas que possam ser compreendidas pelo cidadão médio. Tá? Esse ainda é um desafio que tem que ser superado. Esta questão também tem, na sua primeira parte, textos que se deve colocar no seu material de estudo. Vamos para frente? Bom, vamos ver essa aqui agora. Entre os objetivos da boa governança no setor público, inclui-se garantir que a organização seja responsável com os cidadãos, mantendo-os por meio da transparência, informados sobre decisões e riscos. Tá?
Então, se entende que a boa governança deve organizar as atividades de atendimento, deve informar e gerar a participação da população em comunidades locais, deve criar competição nos serviços públicos, deve definir os serviços exclusivos e os não exclusivos do Estado, ou seja, informar toda a estrutura do Estado. E isso deve ser feito através de um modelo de orientação por missões, por resultados, com sistemas de avaliação, com foco nos usuários cidadãos, identificando e atendendo suas necessidades e suas expectativas. Tranquilo? Então, veja que esses textos que são colocados aqui na questão, e aí a gente coloca mais uma informação complementar embaixo, que a gente tira da literatura, que tira de questões de prova, de professores, é tudo material que se tem que aproveitar bem. Valeu? Vamos agora para mais uma questão para nós encerrarmos essa aula aqui. Então veja aqui, ó. São princípios básicos da boa prática da governança cooperativa, da boa governança corporativa e gestão, correta alternativa C. São transparência, objetivos básicos, princípios básicos da boa prática de governança. O que é transparência? Transparência, já falamos, mas coloquei de novo aqui. É o desejo e a ação de divulgar para as partes interessadas todas as informações disponíveis. Equidade, o que significa equidade? Tratamento justo para todos os sócios, né, para todos os associados, para todos os cidadãos, no caso do serviço público, e também para as demais partes interessadas. Prestação de contas e responsabilidade, que é o conceito de accountability, né? E isso significa que os agentes de governança devem prestar contas de situação. E, concluindo, responsabilidade corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade. Então, esta é a resposta correta dessa questão, tá? Vamos, então, encerrando essa aula. Bons estudos e até uma próxima aula.